Boa noite, continuamos hoje com as nossas aulas sobre a jornada de trabalho e hoje nós vamos tratar justamente de outra questão importante que de certa forma nós começamos a ver em outras aulas e hoje continuamos. Nós vimos que a possibilidade que eu tenho na CLT para ter um sistema de prontidão, uma jornada de prontidão, ou seja, aquela em que o empregado fica dentro da empresa por mais de 8 horas e recebe um adicional por isso. Mas eu posso também ter aqui a questão de que, como eu tenho uma jornada constitucional ordinária de 8 horas, o que for mais de 8 poderá ser computado como jornada extraordinária. E aí que eu entro em uma questão em que houve uma expressa e específica atenção por parte da reforma trabalhista de 2017, dizendo que é uma opção de empresa e de empregado fazer um acordo individual escrito ou, como já era antes, também por instrumentos coletivos, seja convenção ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer um horário de 12 horas, onde se trabalha 12 horas contínuas, com um intervalo entre a jornada, se for o caso, né? Quando tem mais de 6 horas contínuas de trabalho, tem que fazer uma paradinha de descanso, segundo o artigo 71 da CLT, que também veremos em outra aula. E depois dessas 12 horas de trabalho, eu tenho 36 de descanso. Isso eu posso até, por questões de acordo individual agora, ter uma previsão contratual com minha empresa. E a outra grande mudança que eu tive com a reforma trabalhista é que essas hipóteses 12 por 36, elas também poderão ser feitas em atividades insalubres, sem que eu tenha necessariamente uma autorização do Estado, seja do Ministério do Trabalho na época ou não. Então, essa nova interpretação da CLT, ela vem de encontro ao que era já uma questão histórica que estava na súmula 444 do TST, que aceitava apenas essas hipóteses por acordo de convenção coletiva. Agora, o sistema de plantões 12 por 36 também poderá ser feito via acordo individual, ok? Também já era uma hipótese legal dentro da CLT essa limitação da jornada noturna. Então, o trabalho urbano, ele, se tiver início ou continuidade, ou seja, comecei a trabalhar às 20 horas ou às 19 horas, dando aula, por exemplo, e fui até às 22h30. Então, após as 22 eu tenho um adicional noturno, em que a própria Constituição Federal e infraconstitucionalmente a CLT vai dar no mínimo 20% de adicional noturno para este trabalhador que passa das 22 horas trabalhando, né? A partir das 10 da noite até as 5 da manhã eu tenho direito ao adicional noturno, ok? Então, a questão histórica também, de questões de concurso público, exame da ordem, é a questão de um trabalhador que tem uma legislação própria, que é o rurícola. O trabalhador rural, ele tem uma especificação da sua jornada noturna de acordo com a lavoura ou a pecuária, com a sua hipótese concreta de trabalho. Então, se ele está na pecuária, essa jornada noturna começa às 20 horas, às 8 da noite e vai até às 4 da manhã. Só que o adicional não é mais de 20% do trabalhador urbano, senão de 25%. O mesmo ocorrendo esse adicional de 25% quando for um trabalho na lavoura. Porém, o horário também é diferente, das 21 às 5. Então, esse aqui é um cuidado que eu quero que vocês tenham no que diz respeito à jornada noturna, sobre o seu horário de começo e término, que é diferente entre urbanos e rurais, tal como está aí no slide que vocês têm aí acesso a eles. Essa jornada noturna, ela traz um certo prejuízo social e físico ao trabalhador. Eu tenho alguns estados estatísticos em que o nível
de desagregação familiar, ele é maior no desrespeito ao trabalhador noturno que o diurno. As hipóteses de separação conjugal, o nível é maior entre o trabalhador noturno. Biologicamente, o homem ele foi feito atavicamente, né, para ser um animal diurno, a caçar, a colher no período diurno. Então, eu tenho uma série de limitações físicas ao trabalhar à noite, consequências físicas. Então, por isso eu tenho um adicional noturno, para monetarizar essa sofreguidão maior do trabalhador, ok? Mas, em função disso, essa hora noturna ela é inferior, ela é reduzida no desrespeito à hora tradicionalmente nós temos diurna. Ou seja, a nossa hora de 60 minutos, a partir das 22 horas, dentro daquele reloginho trabalhista da jornada de trabalho, é contado como 52 minutos e 30 segundos. Porque a ideia de proteção ao trabalhador na CLT é que ele trabalhe 7 horas, por isso esse número quebradinho, 52 e 30, 52 minutos e 30 segundos, para que ele trabalhe 7 horas, mas cobre como 8, ademais ainda do adicional noturno. E de certa forma desencorajar o empregador por esses custos a mais, por uma jornada a menos, de fazer o adicional noturno. Esta é a ideia histórica do adicional noturno, feito? E a partir daí, com as relações de trabalho exigindo um trabalho quase que ininterrupto das empresas, até um turno noturno nas empresas, também se criou uma série de dúvidas, que algumas súmulas elas vêm aqui a nos interpretar a lei. Em que sentido? Por exemplo, se eu estou trabalhando lá há 5 anos, no período noturno, e de repente o meu empregador disse que eu tenho que trabalhar agora de manhã, eu vou perder esse adicional? Sim, irei. Porque aqui eu tenho uma causa e efeito, um salário condição, ou seja, eu só ganho essa hipótese de adicional noturno se trabalhar à noite. Quando eu venho para amanhã, ainda que eu tenha habitualmente esse trabalho noturno, eu vou perder também esse adicional. Feito? Dentro dessas questões adicionais vem a grande questão do adicional de hora extra, ou seja, aqueles trabalhadores que, como nós já vimos, têm uma jornada diária superior a 8 horas diárias ou 44 semanais, ele entra dentro de jornada extraordinária, que tem como mínimo 50% de adicional. Por que como mínimo? Porque, por acordo com a convenção coletiva, essa hora extra pode ter índices de adicionais maiores, 65%, 70%. Empresas colocam que o trabalho em domingos e feriados, por acordo com a convenção coletiva, tem o adicional de 130%. Ou seja, existe dentro, historicamente inclusive, da questão constitucional que a jornada é de 8 horas diárias, 44 semanais, vírgula, salvo a negociação coletiva. Então, há muito tempo, empresas e sindicatos já discutiam as hipóteses de jornadas extraordinárias e seus adicionais. Ok? Por quê? Algumas empresas fazem isso de forma habitual. E isso também fez que o TST tivesse uma série de súmulas sobre questionamentos sobre jornada extraordinária que vem até o judiciário trabalhista e tem umas respostas parecidas. Então, se entendeu, por exemplo, que se eu tivesse a jornada habitual por mais de um ano, quando eu retiro este salário que já se integrou à minha remuneração, esse adicional de hora extra, eu tenho que pagar uma indenização. Mas isso realmente é muito raro hoje no mercado de trabalho. Por quê? Porque as empresas, para reduzir custos trabalhistas, tentam mais que se possa evitar a jornada extraordinária. Feito? Porque ela tem não só estes acréscimos por via de convenção coletiva ou até mesmo pela CLT, como eu tenho aqui uma série de obstáculos que às vezes eu não posso transpor. Como, por exemplo, a hipótese de horas extras habituais em atividades insalubres. Quando eu tiver, por exemplo, menores, eu vou ter outras limitações para esse menor fazer hora extra. Então, todas essas questões convergiam para uma negociação coletiva, ok?
Por quê? Até mesmo as hipóteses constitucionais de turnos ininterruptos de revezamento, ou seja, existem empresas que não param nunca. São 24 horas de produção, ok? Então, às vezes, algumas empresas criam esse revezamento. Como às vezes eu tenho dificuldade de encontrar trabalhadores que querem trabalhar só à noite, então eu fazia um revezamento. Então, uma semana, uma quinzena, um mês, um grupo de trabalhadores trabalhava de manhã, depois ele trabalhava à tarde e outra quinzena, outro mês, outro dia, ele trabalharia à noite. Então, criaria esses revezamentos. Então, nessas hipóteses, eu tenho já uma jornada reduzida de 6 horas, quando tiver turno ininterrupto de revezamento na empresa, e também eu tenho, além dessa limitação de jornada de 6 horas, as possibilidades, como todo e qualquer trabalhador tem, de períodos de repouso, ok? Então, estas hipóteses também se evitam, porque eu tenho uma série de obstáculos constitucionais e infraconstitucionais e de custos advindos dele. E aí a grande questão sempre foi o quê? Flexibilizar a jornada. Quando uma empresa tiver esta necessidade habitual ou em determinado período do ano que ela já sabe que tem, em que seus trabalhadores tenham que trabalhar mais de 8 horas, e com essa jornada de mais de 8 horas eu vou ter esse custo que é o adicional de hora extra, que gera consigo outros custos. Por quê? Quando tiver essa hora extra habitual, ela integra o salário também para computar o salário de férias, o 13º salário. Então, é tudo custo. Então, há muito tempo, não é da reforma trabalhista de 2017, é anterior a ela, eu tinha essas hipóteses dentro do mercado de trabalho de compensação de jornada e banco de horas. Então, vamos começar pela compensação de jornada. Nós temos, por exemplo, uma jornada de 44 horas semanais. Alguns trabalhadores, até por questões de índole religiosa, social ou familiar, não querem trabalhar o sábado. E diz, olha, por várias questões eu não quero trabalhar sábado, pode ser? E o empregador talvez diga, não, não pode ser, nem de admito. No processo seletivo ele já fica fora, por exemplo, porque eu tenho jornada aos sábados. Mas o trabalhador precisa o empregador precisa daquele trabalhador e faz um negócio com ele. Então vamos fazer o seguinte, você não quer trabalhar 4 horas no sábado? Então você trabalha um pouquinho mais de segunda a sexta e folga no sábado? Pode ser? Então eu posso ter essa compensação de jornada semanal ou até mesmo mensal em acordos individuais na empresa com seu empregado. Isso já era assim e foi, de certa forma, robustecido após 2017 essas hipóteses de compensação semanal ou mensal por acordo individual por escrito entre empregado e empregador. Ok? Então, trabalho um pouquinho mais nos dias de semana sem cobrar hora extra. Por quê? Porque no sábado eu não vou trabalhar. Fechou? Então, trabalhei mais de 8 horas extras e não cobro hora extra. Esta é a ideia da compensação semanal ou mensal, que tem a hipótese de acordo individual escrito entre empregado e empregador. Algumas empresas já põem isso até no contrato de trabalho, quando o cara assina para começar a trabalhar. Ok? Muito bem. O banco de horas é uma questão parecida. Só que durante o ano ou durante o semestre você pode fazer o seguinte, trabalhar um pouquinho a mais, não cobra hora extra, anota que você trabalhou naquele dia mais de 8 horas, mas não cobrou hora extra, porque em algum tempo do semestre ou do ano, você vai pegar aquelas horas que você tem de crédito e não ir trabalhar e não pode ser descontado. Vamos olhar isso agora por um outro prisma. A empresa entende que talvez eu na indústria tenha um acúmulo de serviço nos meses de outubro e novembro, porque está chegando o Natal e o meu produto industrial ele tem que ter um plus de atividade de produção em outubro e novembro, para que em dezembro isso esteja nas lojas, para que as lojas vendam para seus clientes em dezembro. Ok?
Então, em outubro e novembro, eu faço os meus empregados trabalharem mais de 8 horas até 10 horas, sem cobrar hora extra. Por quê? Talvez em janeiro e fevereiro eu não tenha uma demanda tão grande de serviço assim, e eu pego essas horas que se trabalhou a mais, que eu paguei de forma simples, sem adicional, e dou uma licença remunerada para os meus empregados em janeiro e fevereiro, porque em novembro e em dezembro eles trabalharam mais. Feito? Então o banco de horas, ele é um grande instrumento para as empresas manejarem com a jornada de trabalho sem aumento de custos, sem ter que pagar horas extras. Quando eu necessito mais de mão de obra, eu uso o banco de horas, e quando eu não necessito desse acréscimo de horas do meu pessoal, eu dou descanso para eles, ok? O contrato continua, obviamente, vigente, eles não trabalham, recebem seu salário normal, por quê? Porque eles trabalharam a mais antes. Esta é a ideia do banco de horas. O banco de horas pode ser muito bom também para os empregados, obviamente. Através do banco de horas eu posso, se isso já está negociado com a minha empresa, sair um pouquinho antes para pegar minha filha na escola, sair um pouquinho depois, porque eu tenho que terminar o serviço. Em algumas empresas é bom para todo mundo, ok? Só que, a meu modo de ver, ele é um instrumento mais patronal do que de obreiro. E algumas empresas tinham que negociar isso com os sindicatos para instaurar essa hipótese de banco de horas na empresa, porque só poderia ser feito com acordo ou convenção coletiva. Porém, depois da reforma trabalhista de 2017, cria-se uma outra figura, o banco de horas semestral. Esse banco de horas semestral, ele pode ser feito por acordo individual. A empresa não tem mais que negociar obrigatoriamente, apenas por faculdade, no banco de horas semestral com os sindicatos. Por que isso? Porque algumas empresas tinham uma certa dificuldade. Empresas pequenas, médias, quando se estava com um sindicato bem organizado, forte e grande, tinham uma certa dificuldade de negociação, porque o sindicato pedia uma contraprestação para assinar esse acordo ou convenção coletiva que permitia o banco de horas. Ele pedia um outro benefício para os empregados. Então, algumas empresas optavam em não fazer o banco de horas por causa dessa negociação. Então, com a reforma trabalhista, você permitiu um banco de horas sem a obrigatoriedade da negociação coletiva com os sindicatos, porque empregado e empregador, individualmente, por escrito, podem instituir na empresa um banco de horas semestral, ou seja, você vai trabalhar mais naquele semestre, não vai cobrar hora extra, mas dentro do semestre você vai ter que ter essa licença remunerada fruto do teu trabalho a maior das 8 horas, que em algum período o empregador vai te dar como licença remunerada, ou seja, você não vai trabalhar, vai receber salário, porque você já trabalhou a mais antes. Quando tiver um banco de horas anual, onde você faz esse mecanismo, mas porém dentro de um exercício anual de prestação de serviços, aí eu tenho, como de costume, como antes de 2017, a obrigatoriedade de uma negociação coletiva. Essa foi a grande flexibilização que eu tive no desrespeito a banco de horas com a reforma trabalhista de 2017, e foi algo que aqui nas empresas de Joinville teve uma certa frequência de produção desses bancos de horas semestrais, de acordo com as necessidades de cada categoria econômica e profissional aqui de Joinville, e algumas empresas sim o fizeram, ok? Dentro dessas hipóteses de negociação, nós tivemos então a reforma trabalhista de 2017, que alterou muito o que diz respeito tradicionalmente à ideia de jornada de trabalho dentro da CLT, ok? Dito isso, terminamos a aula, fiquem bem, até mais.